Olá meninos, aula de hoje sobre a defesa da revelação divina. A gente está no momento em que toda aquela filosofia que a gente estudou, ela vai começar a se fundir com alguns princípios, alguns preceitos religiosos do cristianismo, certo? É uma espécie de fusão entre a filosofia grega e os princípios da fé cristã, certo? A gente vai entender como isso aconteceu agora. Vamos lá. Primeira pergunta que o conteúdo fez para vocês é: Deus existe? As pessoas fazem essa pergunta há muito tempo. A resposta dada por cada um de nós não afeta apenas a forma como nós agimos, mas também a forma como compreendemos e interpretamos o mundo e o que esperamos do futuro. Ou seja, você faz esse tipo de questionamento, ou você pensou nisso em algum momento, e aquilo que você pensa, a resposta que você dá para essa pergunta, ela tem o potencial de definir a forma que você se comporta, inclusive na sociedade. Se você concorda com a ideia de que Deus existe, com a ideia de existência de Deus, você com certeza pensa numa vida após a morte, por exemplo. Mas se você diz que não, Deus não existe, você é um ateu, por exemplo, você vai ter uma perspectiva muito mais secular, uma perspectiva de vida muito mais voltada para o mundo físico, para o mundo visível, do que para uma vida após a morte. Então, essa pergunta e a resposta que a gente dá para ela define muito a nossa postura, a nossa política de vida, certo? É isso que o conteúdo ele quer ensinar para a gente. E aí ele vai dizer o seguinte também: se Deus existe, a existência humana pode ter sentido e, consequentemente, podemos mesmo ter esperança na vida eterna. Obviamente, é uma conclusão óbvia. Se eu concluo a ideia de que Deus existe, consequentemente, eu vou acreditar em vida após a morte, em vida eterna, com base nos princípios cristãos. É o que a gente está abordando aqui nessa aula. Se não, pelo contrário, se Deus não existe, temos que criar nós mesmos o sentido das nossas vidas. Nenhum sentido será dado a partir do exterior. A morte será provavelmente definitiva. Ou seja, se eu trabalhar com a ideia de que Deus não existe, eu, por exemplo, vou acreditar que depois da morte não existe mais nada, certo? Eu não posso basear a minha existência com base em algo exterior a mim. É isso que ele quer dizer, certo? Vamos para o próximo ponto. Pensar a respeito da existência de Deus é inevitável, isso é um fato. As pessoas, mesmo por mais ateu que seja, elas pensam a respeito da existência de Deus. E o que o conteúdo quer dizer para nós é o seguinte: nós vamos estudar a filosofia cristã, certo? Não porque as outras religiões não mereçam um estudo similar, mas porque o cristianismo está relacionado a um momento da história da filosofia. A gente lembrando que não é uma aula de religião propriamente. Nós estamos tratando de um momento histórico em que a filosofia ela se misturou com os preceitos cristãos. É isso que a gente está abordando aqui, certo? Vamos ver como muitas ideias de Pitágoras, Sócrates, Platão, Epicuro, as ideias dos estoicos, filósofos esses que vocês já estudaram até aqui, do sexto ano até aqui vocês já estudaram esses caras todos. Então, a gente vai ver como as ideias deles elas influenciaram o pensamento cristão e como, ao mesmo tempo, muitas escolas filosóficas posteriores a esses caras foram influenciadas por essa religião. Ou seja, entre a filosofia grega e o cristianismo houve uma influência mútua. Um influenciou o outro, certo? A gente não quer dizer que só um foi influenciado pelo outro, mas pelo contrário, que houve uma influência mútua. Seguindo, relação da filosofia com o místico e o religioso. A filosofia surgiu diferenciando-se dos mitos. Ao contrário dos mitos, os filósofos tentavam explicar o mundo com base em argumentos racionais. Antes da filosofia, o mundo, o universo, como vocês já sabem, era explicado com base na tradição. Na mitologia grega, por exemplo, quem criou o mundo? Foi o deus Cronos, foi Zeus. Então, essa era a explicação que eles davam. Mas depois, com o início da filosofia, os homens, os pensadores da época, começaram a buscar uma explicação racional para a existência do mundo, do universo e do cosmos. No entanto, embora a filosofia seja um discurso racional, isso não significa que ideias religiosas, mágicas ou místicas
tivessem se afastado das correntes filosóficas. Você tem, por exemplo, Pitágoras, que acreditava em reencarnação e vida após a morte. Por mais que ele fosse um matemático, filósofo, com uma ampla formação e um pensamento crítico, ele acreditava em vida após a morte e em ressurreição. Acreditava em Deus também. Então, o que esse ponto quer dizer para a gente? Que o cara é filósofo? Ele está buscando uma explicação racional para a realidade? Sim, beleza. Mas isso não faz com que ele se torne uma pessoa que não acredita em divindades, por exemplo, em algum tipo de divindade, certo? À medida que o Império Romano, agora falamos aqui sobre a formação da filosofia cristã. Quando nós estudamos lá no 6º ano sobre o fim do Império Romano, é importante que agora vocês lembrem desse ponto para a gente começar a relacionar com esse contexto aqui, tá bom? E aí ele vai dizer o seguinte: à medida que o Império Romano, a partir do século III, mergulhava em uma crise profunda, as escolas filosóficas ampliaram o conteúdo místico e religioso. Ou seja, dentro do contexto da queda do Império Romano, as escolas filosóficas começaram a ampliar esse tipo de conteúdo aqui. Que tipo de conteúdo, teacher? Místico e religioso. Eles começaram a pensar mais nisso, em conteúdos místicos e religiosos. Uma mistura. Ao mesmo tempo que isso acontecia, o cristianismo se expandia até se transformar na religião mais importante, na religião da Europa Ocidental, na religião oficial, digamos assim, na mais importante. Então, você tem duas situações diferentes aqui. O Império Romano está caindo e as escolas filosóficas estão ampliando seu conteúdo místico e religioso. Por outro lado, a religião que mais está crescendo nesse período é quem? O cristianismo. Então, obviamente, o cristianismo ele vai ser inserido nessas escolas filosóficas da época. Então, os filósofos eles vão começar a pensar e a tirar conclusões a partir da fé cristã, ou seja, vai haver uma mistura, certo? Muitos conceitos e ideias da filosofia grega, da filosofia que era considerada pagã, foram utilizados para defender o cristianismo e para desenvolver a filosofia cristã. Por exemplo, Platão, que dizia que existia um mundo visível, um mundo que eu consigo tocar, e existe um mundo que é inteligível, um mundo que eu só posso alcançar por meio das ideias. Isso pode ser relacionado com a perspectiva cristã, de que nós temos uma vida física aqui e depois nós temos uma vida após a morte. Ou seja, os filósofos do período aqui da patrística, que é o que a gente está estudando, eles pegaram essa ideia do Platão, por exemplo, e transferiram para um contexto cristão. E aí acontece o seguinte: esses argumentos eles foram utilizados para defender o cristianismo e para desenvolver um pensamento filosófico cristão, ou seja, aqui uma filosofia cristã. Então, se eu perguntar para vocês, como foi que a filosofia cristã nasceu? Vocês já vão explicar tudo isso aqui. A ideia que vocês têm, a ideia para que vocês precisam compreender é esse ponto aqui, para responder a pergunta. Vamos lá. Neoplatonismo é uma das perspectivas aí sobre essa filosofia grega misturada com o cristianismo. A ideia do neoplatonismo. Platonismo que refere-se, obviamente, a Platão, certo? O principal filósofo do neoplatonismo foi Plotino, que fundou uma escola de grande influência em Roma. Plotino, apoiado no pensamento Platão, ele desenvolveu uma filosofia própria. Que tipo de filosofia? Para o Plotino, o objetivo mais importante da filosofia era ensinar os homens a se libertarem da vida terrena e dos prazeres do mundo, para que pudessem se unir ao divino por meio da contemplação. O que ele quer dizer com essa doideira aqui? De acordo com esse filósofo, a coisa mais nobre que o homem poderia fazer, através da filosofia, usando a filosofia, era o quê? Era se libertar da vida terrena, dos prazeres terrenos, para se unir ao divino, ou seja, para se unir a um Deus, digamos assim, através da contemplação. Ou seja, o cara ele se libertava dos prazeres, da vida mundana, ele se transformava numa pessoa extremamente contemplativa, ali observando a natureza e tal. E aí, dessa forma, se livrando desses prazeres, dessa vida terrena, através da contemplação, ele conseguiria se unir ao divino.
E de acordo com a opinião desse cidadão aí do Plotino, a filosofia, a principal função da filosofia era justamente essa. Era proporcionar esse encontro entre o homem e o divino, certo? Beleza. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem com certeza deixar lá na classe virtual. Não se preocupe que eu respondo. Plotino defendia um objetivo religioso para a filosofia. Olha aí, presta atenção. Um objetivo religioso para a filosofia. E qual seria esse objetivo? A gente tem essa resposta aqui. Ela deveria ajudar o indivíduo a se aproximar de Deus. Ou seja, de acordo com Plotino, que é o principal representante aqui do neoplatonismo, a principal função da filosofia era ajudar o indivíduo a se aproximar de Deus. A principal função da filosofia seria essa, no caso. Beleza. Para frente. De acordo com esse pensador, Deus é o princípio supremo a partir do qual tudo é criado. De acordo com Plotino, Deus é perfeito, é imóvel, é eterno e é a causa de existência de todas as coisas. Isso tem muita proximidade com o que o cristianismo ensina para a gente. Porque lá em Gênesis, no livro de Gênesis, vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aí tudo foi feito por ele, Deus criou tudo. E a gente tem todo, lá no livro de Gênesis, tem toda a narrativa sobre como Deus criou o mundo. E aí o Plotino, um filósofo, ele pega essa ideia e vai dizer o seguinte: Deus é eterno e é a causa da existência de todas as coisas. Deus é criador de todas as coisas. Tudo a ver com o livro de Gênesis, muito próximo. Assim como o Sol é a fonte propagadora de luz, Deus seria a fonte propagadora da realidade. E é dessa forma que o Plotino ele vai usar a filosofia no sentido de explicar Deus de certa forma e explicar Deus como criador de todas as coisas. Se vocês não tiverem entendido, se tiver ficado alguma dúvida, deixem aí, por favor. Não esqueçam de deixar alguma pergunta. A atividade sobre essa aula já foi passada. Então, um abraço a todos e até a próxima.